Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Mais uma segunda-feira maravilhosa que se avizinha de nós, mais uma semana incrível que se aproxima para a nossa vida, que se aproxima para as nossas histórias. Uma semana de vitória, uma semana de prosperar, uma semana onde nós vamos vencer. Dia após dia, desafio após desafio, as propostas que forem colocadas na nossa vida. Como nós dissemos na live de ontem, nós vamos viver dia após dia, entendendo quais são as perguntas que esses dias estão nos fazendo e dando as respostas paulatinamente. Não vamos nos preocupar com o que vai acontecer daqui 2, 3, 4, 5 meses. Vamos nos acalmar, vamos respirar, vamos focar, vamos ser objetivos. Lembrando que, no que se refere ao combate à pandemia do coronavírus, essa semana é fundamental, essa semana é crucial. Portanto, isolamento social, meus irmãos e minhas irmãs. Fiquem em casa. Vamos escutar as nossas autoridades de saúde, vamos respeitar, vamos obedecer. Se você precisa sair para trabalhar, assim como eu, se o seu trabalho tem plantão, eu estou no plantão forense, por exemplo, se você precisa sair para trabalhar, saia com o maior cuidado, mas volte para casa e fique isolado. Se você precisa sair para fazer compras de necessidade básica, de necessidade essencial, assim o faça com o maior cuidado possível, respeitando as recomendações das autoridades de saúde e as recomendações que as autoridades da sua cidade fizeram. Na minha cidade, por exemplo, supermercados com 10 pessoas por vez. Vamos respeitar, vamos obedecer e assim nós vamos vencer mais cedo esse desafio apresentado às nossas individualidades e à coletividade humana como um todo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos vocês que nos acompanham pelo Instagram, pelo Facebook, pelo canal do YouTube e pelos nossos grupos do WhatsApp. Meu nome é Uriel Santos e nós queremos servir aqui no Espiritismo 24 horas como um dos incontáveis fachos de luz que tem surgido nesse momento para acalmar corações e para consolar espíritos. No nosso estudo do Evangelho diário matinal, como já é costumeiro, a mensagem inicial é do livro Empatia Todo Dia, do amigo Jaime Ribeiro. Em um mundo de aparências, nenhum vazio resiste a um pouco mais de observação. Sintonize com a sua intuição. A liquidez do individualismo só tem como linha de chegada o vazio e a solidão. Esse momento cada vez mais nos mostra: é preciso união, é preciso estarmos juntos em amor. Lembrando sempre, o isolamento social não significa um recrudescimento do egoísmo. Não, nós estamos obedecendo a uma determinação imposta para o nosso bem, para a nossa saúde. Mas isso não quer dizer egoísmo. Vamos ligar para as pessoas, mandar mensagens de WhatsApp, vamos conversar com aqueles que estão conosco dentro da nossa casa, vamos mostrar que a nossa essência é amor. Como falamos na live de ontem, Cristo grita, vem para fora. Ele está convidando a nossa essência a propagar aquilo que de melhor existe nela. No Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o nosso estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ainda no item 21, uma mensagem de Sanson, um antigo membro da Sociedade Espírita Parisiense, no ano de 1863, conversando conosco, falando conosco sobre as perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. E hoje esse amigo espiritual nos fala: crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear o cabelo dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquela que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois,
que mais vale ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? De uma forma muito firme, Sanson nos coloca aqui que o desencarne prematuro dentro dos desígnios divinos, nós estamos aqui conversando de questões dentro dos desígnios divinos, ele tem, por mais difícil que seja considerarmos, ele tem uma razão de ser. Ele começa aqui a elencar, então, o quanto nós precisamos encarar a vida espiritual como a nossa vida verdadeira. Nós precisamos nos libertar dos sepulcros de misérias que a matéria nos ofereceu e que nós, inocentemente ou não, aceitamos. Parar de achar que as únicas alegrias que existem, que as alegrias verdadeiras que existem, são as alegrias de um mundo material plenamente fútil, líquido e vazio, como Jaime Ribeiro nos colocou na sua mensagem inicial. Parar de achar que a única gama de alegrias que existe são essas que o mundo nos oferece. As alegrias verdadeiras são as do Espírito. Deixa eu abrir meu coração para vocês aqui e contar uma situação que aconteceu comigo. Quando eu me despedi do meu melhor amigo, desencarnado por câncer, eu lembro, porque nós tínhamos quase os mesmos gostos, eu lembro que eu tive um pensamento pueril, que fala muito sobre essa questão de nós olharmos apenas a vida com os olhos da matéria. Eu lembro que eu falei o seguinte: caramba, agora que ele desencarnou, como é que ele vai ver? Era da época que os filmes de super-heróis estavam. Como é que ele vai ver o desfecho da saga Vingadores? Eu lembro que a minha primeira indagação, a indagação que a saudade, que a despedida me convidou, foi uma indagação puramente material. Eu falei, nossa, mas como é que ele vai ver o desfecho agora da saga Vingadores no cinema, agora que ele desencarnou? Então, olha como é que a nossa mente, como é que o nosso espírito ainda está muito fechado. A gente lê muito, a gente estuda muito, a gente escuta muito, a gente assiste muita palestra, mas olha como é que nós ainda, as nossas personalidades ainda estão muito fechadas a questões puramente materiais. E eu me lembro que algum tempo depois eu sonhei com esse amigo meu, nós tivemos um encontro maravilhoso, ele sentado num banco, era um jardim muito bonito, ele sentado num banco, eu sentado junto com ele, e ele dizia para mim: Uriel, tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, não é nem 1%, não chega nem a arranhar as maravilhas que nós temos aqui. Ali, entendendo esse sentimento no meu coração, ainda muito voltado para a matéria, ali ele me dizia: eleva-te. A vida em espírito é a vida real, é muito maior. E é o que nós precisamos construir nos nossos corações. Claro, despedir-se de pessoas muito cedo, principalmente daquelas que nós amamos, um filho muito querido, um amigo muito querido, um familiar muito querido, despedir-se dessas pessoas muito jovem, é muito difícil, a gente sabe disso. Nós não estamos falando aqui que é fácil ou que será fácil, é muito difícil. Mas quando nós passamos a transformar a forma de encarar as coisas, a ver o que é real, a observar qual o real sentido da vida, qual o real sentido da existência, a observar que em tudo há uma razão de ser coordenada perfeitamente pelas leis eternas, indeléveis e imutáveis, estatuídas pelo nosso Pai, que é todo amor, essa dificuldade, ela vai amainando-se. A saudade ainda continua, com certeza, porque toda despedida gera um sentimento de saudade, mas não gera, vai começando a não gerar um sentimento de desespero, de descrença, que não são nunca salutares. Essa mensagem que nós queríamos deixar no Evangelho do dia. Que Jesus nos abençoe, paz e luz no coração de todos, e até o nosso encontro de amanhã. Lembre-se, fique em casa. Até lá.